minha irmã. Estamos mais uma vez aqui no programa falando de Umbanda por Mauro Simões e juntos vamos abordando diversos temas, porque para falar de Umbanda, no propósito que o canal se dispõe, não é como fazer sua macumbinha, não é dando receituário, não é dando nenhuma fundamentação, porque isso, gente, eu andei dando uma pincelada na internet no outro dia para ver como é que anda essas coisas que até eu faço, né, que é o canal falando de Umbanda por Mauro Simões. Eu fiquei chocado, fiquei horrorizado com as coisas que eu vi. Vi muita coisa boa, vi muita coisa legal também. Sou contra algumas coisas serem levadas a um plano aberto, porque estamos criando cada vez mais pais e mães de santo Google, abrindo terreiros, e em nome da Umbanda, né? Infelizmente, e sem nenhuma base, só aquela fundamentação colocada, ou melhor, jogada na internet. Mas o que tem de porcaria, gente, o que tem de besteira, o que tem de nós. Por isso vou continuar fazendo esse canal. Esse canal, ele tem essa finalidade de fazer, principalmente para aquele que não entende nada ou quase nada de Umbanda, que ele possa ter um norteamento para poder, quando vê algumas coisas aí que são lamentáveis, já vi coisas lamentáveis. Tem um cara que negócio de Exu, pô, a parte de Exu então é deplorável. Enfim, não vou aqui citar nomes e tal. Vamos continuar falando de Umbanda por Mauro Simões, porque existem outros canais falando de Umbanda, e hoje o tema é sexo. Por que sexo? E o que tem a ver sexo com Umbanda? Na verdade, sexo tem tudo a ver com religião. Sexo e religião tem uma série de coisas para serem vistas, né? Antes de falarmos de Umbanda e sexo, precisamos dar uma pincelada nessa questão onde as duas coisas estão juntas, né? Pois bem, sexo, todos nós sabemos que para o ser humano, dentro do conceito natural, é a mola propulsora da vida. Sem o sexo não há vida, não há geração de vida. É através do sexo que, dentro da normalidade, dentro da naturalidade, que o ser humano se procria. E todos os mamíferos e quase todos os seres vivos, de alguma forma, se relacionam. Podemos chamar de sexo, podemos chamar de várias outras formas, mas grande parte dos seres vivos tem um tipo de relacionamento, poderíamos dizer que é uma forma de sexo para a procriação. Mas para o ser humano, o sexo é somente procriação? Aí que entra a religião. Por muito tempo, e eu não vou levar isso lá para questões muito longínquas, não, né? Vamos levar para o Homo sapiens, vamos ficar aqui vamos ficar no judaico-cristão para cá, né? Porque se nós formos entrar na história do sexo e religião, nós vamos entender que já houve sacerdotisas que trocavam sexo por alimento, vestimenta,
E fazer sexo com essas sacerdotisas em certos templos, antes de Cristo, não era esse sexo que a gente faz na base da luxúria, né? Era como se estivesse se relacionando com a divindade, porque o sexo ele já foi cultuado como semeador. Em muitas casas havia um falo, símbolo falo, um pênis pendurado na porta das casas, atraindo fertilidade, atraindo fartura, atraindo prosperidade, né? Isso era muito comum, pingentes em forma de falo, e em muitas pinturas antes de Cristo já existia a forma do falo, enaltecendo na questão da procriação, na questão da fertilidade, na questão da prosperidade, porque quanto mais filhos, logicamente, se prosperava, porque tinham como cuidar, principalmente os camponeses, para cuidar das suas pequenas propriedades e até mesmo os reinados para cuidar do seu reinado. Enfim, esse vínculo foi se misturar com as religiões em diversas partes do mundo. Em alguns lugares existe até ainda hoje a cultura do sexo como sendo uma coisa divinal, e que é uma coisa divinal. Nós vamos chegar lá na Umbanda. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Isso daria uns 3 programas, se nós fôssemos detalharmos aqui, daria uns 3 programas. Estou tentando sintetizar o mais rápido possível. Então, outras religiões que eu não vou entrar, vamos ficar no judaico-cristão, que é onde vai chegar mais próximo da Umbanda, tem até o chamado sexo tântrico, né? Ou o sexo divinal, onde o sexo por si só ele se perde. É mais a energia, a capacidade que a mola propulsora que o sexo, que aí no caso vem do fogo serpentino ou de Kundalini, né, do elemento que é ligado ao chakra básico, né, e esse fogo serpentino vem de uma energia justamente do centro da Terra, que é fogo puro, né? Nós sabemos que a Terra é uma filha do Sol, né? E com seu resfriamento, o núcleo da Terra é fogo puro, e por isso chamado fogo serpentino. Mas isso é uma outra história. Vamos ao sexo na questão judaico-cristã. Lá mesmo, antes de Jesus, já se tinha a ideia, crescei e multiplicai-vos, né? Então a ideia do sexo era na ideia da procriação, crescer e multiplicar. Por que isso? Porque havia uma necessidade, né? Já repeti aqui, sobre uma questão de prosperidade, de trabalho, de mão de obra de trabalho. Havia uma necessidade de mão de obra de trabalho. Nós não podemos imaginar que a contingência de pessoas há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, era a mesma que hoje. Obviamente que não, né? Então havia uma necessidade disso. E a Igreja Católica, quando fundada, ela não tinha o menor problema com o sexo, não havia o conceito de pecado no sexo. Os padres tinham relações sexuais até com prostitutas. Os primeiros padres, né, antes dos papados, e até os próprios papas eram casados, os primeiros papas. Os padres tinham relações sexuais até com prostitutas. Então não havia esse conceito do pecado mortal, daquela coisa do sexo. A Igreja Católica, num dado momento,
coloca o sexo como um dos pecados capitais, ou seja, o sexo por prazer se tornou pecado, né? Então os padres não podiam mais casar, as freiras não, muito menos, e o sexo fora do casamento e fora da necessidade de procriação se tornou pecado de repente. E aí é que é a minha pergunta, a pergunta que eu faço para aqueles que acreditam em pecado. Porque pecado para mim é uma invenção dos homens, não uma invenção de Deus. Pecado não existe. O que existe é respeito. O que existe é fraternidade. O que existe é tolerância. Isso é o benefício da alma, não é a forma de pecado. Pecado é apenas um conjunto de regras estabelecidas por determinadas religiões para botar o homem cercado no medo. Por que eu digo isso? Porque eu falo isso com tanta propriedade. Deus, eu sempre repito, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, por que Ele deu ao homem o prazer do sexo? Por quê? Para quê? Para torturar o homem? Para torturar o ser humano? Então, o ser humano, ele é dotado desse prazer do sexo, independente de ser casado, independente de posição social, de raça, de idade, independente de tudo isso, o homem tem no sexo prazer. E aí essa é a questão que muito... Como é pecado se Deus deu essa capacidade ao homem de ter prazer no sexo? De duas uma. Ou ele quer torturar o ser humano com uma coisa que ele dá, porém você não pode usufruir, você não pode desfrutar, né? E aí é pecado. Ou o pecado, ele é inexistente. Vou botar, pelo menos na área do sexo. Eu acho que pecado para mim não existe. Repito, o que tem que... Se você é assim ateu, que não acredita em Deus, seria um pecador, coisa e tal. E na verdade isso não é uma verdade. Eu conheço muito ateu, e não é pouco não, porque todo mundo sabe que eu fui agnóstico, passei muito perto de muitos ateus, que tem fraternidade, tem honestidade, tem amor ao próximo, tem bom senso, tem respeito, tem tolerância, muitos mais valores do que as supostas religiões dariam ao ser humano, né? Então, pecado é uma coisa que eu não aceito como existência para mim, pelo menos para mim, nessa caixinha que foi criada. Eu já rompi isso há muito tempo. Eu tento manter essa filosofia das quais eu falei aqui. Pois bem, e o que tem a ver isso com religiosidade e sexo e na Umbanda? Porque na Umbanda, muitos pegam a coisa do cristianismo e levam para a Umbanda, né? O sincretismo, coisa e tal. Mas quando você leva também essas coisas para a Umbanda, começa a ter uma série de conflitos. Quais são esses conflitos? Por exemplo, se muitos dos nossos caboclos são descendentes dos nossos índios, dos nossos aborígenes, dos nossos nativos de Pindorama, e muitas daquelas aldeias havia a poligamia como sendo normal, né? Havia uma questão da relação sexual como sendo normal e prazerosa, sem o menor problema, sem o menor pudor, né? Os africanos vieram, o seu culto em África, e antropologicamente não havia o conceito de pecado judaico-cristão, e as relações sexuais eram prazerosas, né? Em alguns lugares havia uma poligamia, em outros não, mas o prazer nunca foi questionado, né?
No entanto, a parte que veio da Europa veio trazendo na bagagem essa forma de pecado, né? Foi trazido esse formato. E esse pecado, essa castração do prazer, cria uma série de conflitos. E é aí que eu quero chegar nesse programa, né? São conflitos de todas as ordens, porque você funciona quando você é castrado nessa caixinha, dessa forma do sexo pecaminoso, do sexo fora do casamento ser pecado, que o sexo só para procriação, que o sexo é uma coisa suja, que o sexo é uma coisa proibida, né? Falar de sexo, imagina até que muitos nem vão ver esse vídeo por causa disso, porque falar de sexo ainda é um grande tabu. O grande tabu, falar de sexo, meu Deus, ter sexo, falar de sexo para as crianças, na escola, blá 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 blá. E toda essa pressão vai comprimindo uma série de coisas que estão dentro do homem, né? Seja ele qual o tipo de prazer. E essa compressão dessa liberdade do seu prazer, da compreensão de que isso não vai lhe trazer nenhum malefício, vão provocando, essas compressões vão provocando problemas de ordem sexual também. Vão criando maníacos, vão criando taras, vão criando uma série de fatores que saem da ramificação daquilo que é salutar, daquilo em que o sexo pode ser salutar. O sexo pode ser prazeroso, pode ser salutar, não importa se é dentro ou fora do casamento, não importa se é ou não para procriação, desde que ele seja feito de forma salutar. E isso compete a quem definir? A nós mesmos, a nós mesmos. Então, qual é o conceito religioso e sexual dentro da Umbanda? O que as entidades falam sobre isso?